Bom, boa noite, queridos internautas, queridos seguidores. Nós estamos começando aí uma nova forma, um novo caminho, uma nova ferramenta, que é através do Facebook, do Alerta Tarantim. Nós, até então, fizemos algumas lives pelo Instagram, do Instagram do Alerta Tarantim. Quero lembrar vocês que nós temos o Instagram do Alerta Tarantim, nós temos o Face do Alerta Tarantim, nós temos o YouTube do Alerta Tarantim e, claro, nós temos a nossa plataforma principal, que é o blog do Alerta Tarantim. Essa semana, nós chegamos a uma marca histórica de 4 milhões de acessos. Ter 4 milhões de acessos num blog de uma cidade pequena, acho que Tarantim deve ter 20 e poucos mil habitantes, não sei se até chega a 20 e poucos mil habitantes, mas durante todo esse processo nós já chegamos a ter essa marca histórica de 4 milhões de acessos. Uma outra questão importante, nós estamos há mais de 10 anos com o blog Alerta Tarantim, em atividade, construindo matérias, levando informação não só à população de Tarantim, mas à população de Maquirique, Potiraguá, Macaranhim, Tapetinga. Nós temos, para vocês terem uma ideia, nós temos acesso fora do país, né? A internet, ela dá essa possibilidade de você estar numa região pequena, simples, mas, ao mesmo tempo, você está globalizado. Então, é gratificante a gente ter essa quantidade de acesso. Nós fizemos lives com Cultural, com o artista Sérgio Nogueira, fizemos lives política, fizemos lives sociais, e agora a gente vai fazer uma live com um grande amigo de Tarantim, não digo amigo meu, mas é um amigo de Tarantim, uma pessoa que tem um histórico muito, muito importante e tem um laço familiar que, eu diria que 70%, 80% da população de Tarantim deve conhecer. Se não conhece a pessoa que vai ser entrevistada, conhece a família, né? Que é o nosso amigo Robinho Dantas. Robinho Dantas, o blog Alerta Tarantim agradece, em primeiro lugar, a sua participação. Nós ficamos muito agradecidos por você ter aceito o nosso convite. E é uma honra ter você aqui abrindo essa nova plataforma, que é através do Facebook. Robinho Dantas. Boa noite aí a todos os internautas. Eu quero tributar a honra desse momento histórico que nós estamos vivendo, desse momento da live, ao Senhor Deus, né, que nos dá a condição e a situação de saúde, de paz, para estarmos aqui nesse momento, né? E eu quero elevar essa honra a Ele. E agradecer também ao blog, né? Que é uma satisfação muito grande nossa, essa informação eu já estava sabendo pelo Face, desse alcance, né? Que o blog chegou, merecido, né? Porque é muito tempo no ar trazendo informações. Então, assim, a gente fica feliz porque esse blog, ele já não pertence mais a uma pessoa, né? Ele já faz parte da comunidade, né? E como a gente está vivendo um momento importante para a comunidade, esse blog tem também um papel fundamental nesse processo, né? Então, muita gratidão profunda aí aos fundadores, a Juju, a você, Manuel, que vem dirigindo esse trabalho. Esse trabalho eu quero confirmar que é de uma importância muito grande nesse processo, nesse momento, né? Que a gente sabe que esse processo eleitoral, esse processo que a gente está vivendo, ele é diferente de todos que a gente já viveu, né? Então, só gratidão, meu irmão, só agradecimento mesmo, viu? Muito grato.
Nós que ficamos felizes. Quando nós sentamos lá para decidir quem é que nós iríamos convidar para a live dessa semana, Juju não teve dúvida nenhuma, aí fala, não, chama Robinho, porque é uma pessoa muito querida, eu gosto muito do Robinho, e a caminhada de vocês, a caminhada de companheirismo leva a gente a pensar quem é a pessoa, né? Então, nós agradecemos também. Mas, assim, nós temos um público muito diversificado, né? Não temos geração. A semana passada eu conversei com um menino de 30 anos, eu acho, 31 anos, e que não já é tão jovem, né? Se a gente for levar em consideração o Estatuto da Criança e Adolescente, o jovem só até os 29 anos, depois dos 29 anos já não é mais jovem. Então, o que eu quero dizer é que nós temos um público muito diverso. E, às vezes, esse público diverso vem crescendo e a gente não conhece muita gente não conhece a gente. Então, eu queria que você, até mesmo para que eu também possa te conhecer um pouco mais, mas principalmente a população de Tarantim, não só os que estão ao vivo, mas os que vão assistir depois, eu queria que você falasse quem é Robinho Dantas. Robinho Dantas filho da terra, né, de uma geração, das primeiras gerações junto, assim, filho da primeira geração, na verdade, de Tarantim, né? Filho de uma família tradicional, que todo mundo conhece, que é Florindo Dantas, né? E que saiu cedo também para estudar. Naquela época, a gente fazia aqui até o ginásio só, né? E quem podia saía para estudar fora. Então, eu fui e fiz a faculdade de Química na Universidade Federal da Bahia. Né? Foi a minha formação acadêmica. E me especializei em meio ambiente. Então, assim, profissionalmente, Robinho profissional é um químico ambiental, né? Que, ao mesmo tempo, é um amante da história e da filosofia. Então, o meu pensamento hoje, ele é construído com base na filosofia e na história, mas com esse pé acadêmico aí na química, no meio ambiente, né? E na política ambiental. Eu tive a oportunidade de fazer parte, pela primeira vez, na vida pública de Tarantim, como secretário de Meio Ambiente, na gestão do Dr. Paulo, né? E, naquela época, nós construímos a Secretaria de Meio Ambiente, criamos a política de meio ambiente dentro de uma filosofia bem de controle social, né? E formada com base na participação popular. Então, a gente tem essa formação técnica e tem essa primeira intervenção dentro da vida pública de Tarantim aí nesse momento. Então, você é um cabra de exatas, mas que tem um pé nas humanas. Como é que é essa relação aí? Exatas com humanas? Você consegue diluir bem? Na verdade, quando eu entrei para a área de meio ambiente, eu tive a necessidade, eu senti a necessidade de conhecer de direito ambiental. Então, eu fiz a faculdade de Direito visando a parte ambiental. Então, inclusive, eu fiz a faculdade de Direito só até o 7º semestre, porque eu não me via advogado, não me via dentro da área jurídica. Mas eu tinha essa sede. E fazendo o curso de Direito, quem faz o curso de Direito sabe que a primeira parte do curso de Direito, ele entra muito pela filosofia. E esse foi um momento que eu me apaixonei, que realmente ele é uma parte bem apaixonante para quem gosta. Então, a partir dali, eu comecei a construir o meu pensamento filosófico, histórico, né, dentro de um pensamento firme, direcionado para a vida pública, né?
Mas tem esse viés aí, sabe, mano? Tem esse viés aí. O gostoso quando Eu acho você... interessante, porque ele me dá uma base hoje. A gente vai chegar mais adiante aí, mas ele me dá uma base hoje, porque o Robinho hoje na política. Então, aí a gente vai usar um pouco disso aí. Pois é, vou usar um pouco da filosofia rapidamente, para depois eu vou te fazer uma questão mais particular. Não, mas eu antes gostaria um pouco de falar um pouco da história aqui, ainda você vai falar. Então, eu só queria te lembrar uma coisa assim, ó. Quando a gente adentra na academia, quando a gente adentra na academia e que a gente descortina, descobre no outros horizontes, o que eu acho mais bonito na pessoa, e nesse caso eu estou percebendo em você, é o olhar para onde de onde a gente saiu, sabe? A gente precisa ter esse olhar, ver de quem ficou, onde nós de quem ficou, para que a gente possa também elevar em todos os sentidos quem ficou, né? Assim, aí eu não sei se você é uma mãe da filosofia de Platão, deve lembrar da alegoria da caverna, né? O cara, o sábio, o filósofo que sai, mas ele volta. Esse retorno que é bonito, né? Um retorno para quem ficou e que você possa apresentar os outros horizontes, descortinar. Então, isso aí, você, pelo que eu estou vendo, já valeu a pena você ser exata, mas ter esse olhar de humanas. Mas, Rubinho, tradicional, você falou que é uma família tradicional em Tarantim, né? E que família é essa? Essa família, na verdade, eu vou falar um pouco da história de seu Florindo, né? Que grande parte da população conhece, mas eu acredito que eu digo a gente porque eu me incluo nisso também, a gente tem um pecado de contar muito pouco a história, a nossa história, tá? E a gente vem falhando nisso, né? De contar a história, porque um povo sem história é um povo sem referência, né? E a gente tem que buscar essa referência, principalmente nesse momento que a gente está em crise, né? Uma falta de identidade, né? Uma crise de valores humanos, né? Dentro dessa crise de valores humanos, a gente tem que buscar referências, né? Então, assim, a minha família, eu quero contar um pouco da história de seu Florindo, que ele, quando ele veio de Itabuna para a região isso no final dos anos 50, sabe? Ele veio para cá e a gente sabe que Potiraguá é mais antigo do que Itarantim, do que Nova Esperança. Então ele me contava que ele, quando chegou num determinado momento, que ele andava muito por aqui, ele se encantou com a pedra de três pontas. E quando ele saiu de Itabuna, disseram para ele que ele ia encontrar uma pedra e nessa pedra ele ia encontrar uma preciosidade para a vida dele. Então, assim, ele se encantou com essa pedra, mesmo morando em Potiraguá, mas ele vinha até onde ele avistava a pedra, né? Ele saía de tardezinha de Potiraguá e avistava a pedra. Então, aí começa um encanto dele por esse lugar. Mas, assim, saltando um pouco, da história, que aí é muita coisa para contar e o tempo não dá, é o seguinte, seu Florindo, ele foi, na verdade, o primeiro vereador eleito de Tarantim, né? E na época, não era em Tarantim, era Nova Esperança. E a sessão da Câmara era em Macarani, mano. Então, nos dias de sessão, nas terças-feiras, ele montava numa mula preta que ele tinha, cortava aqui pelo fundo da Pedra de Três Pontas, saía em Maikinique, subia uma serra e chegava a Macarani para a sessão à noite, né? E ele tinha um ideal. O ideal dele era emancipar Itarantim, emancipar Nova Esperança, né?
também tinha um apelido de Acabajá. Só tinha uma vilazinha aqui, onde hoje é a Praça Antônio Guedes, e ele tinha esse ideal. Então, assim, eu sou de uma família, já sou de uma família idealista, né? Dentro, assim, das limitações de cultura dele, da época, ele já era um idealista. E a ideia maior dele, o ideal maior dele era emancipar Itarantim, emancipar Nova Esperança. E ele conseguiu fazer isso em 1961, né? E essa emancipação custou muitas idas, sessões em Macarani. Com um detalhe que, naquela época, vereador não recebia nada. Então, aí para você ver que era realmente por ideia mesmo. Ele tinha um ideal, né? E dentro da história dele, ele foi vereador e logo depois ele foi o segundo prefeito. O primeiro prefeito foi Paulo Martins e ele foi o segundo prefeito. E a partir daí começa a construção de Itarantim, né? Ele teve 3 mandatos, foi prefeito 3 vezes, e às vezes que ele não era prefeito, ele sempre fazia um sucessor. Então ele não deixava de interferir, de ser de participar de uma forma ou de outra da gestão do município, né? Mas tudo isso por um ideal muito grande. Então, assim, resumindo, hoje a gente sabe que Itarantim, as grandes construções que a gente tem em Itarantim, foram realizadas na sua administração. A exemplo da maior parte de ruas, calçadas, né, de praças, várias praças, talvez seja somente uma praça que hoje que não foi construída sob gestão dele. A prefeitura, que naquela época já era uma visão diferente, né, uma visão bem avançada de arquitetura, o estádio. E tem uma coisa assim, pela minha vocação, eu tenho uma vocação também, eu não falei isso, mas eu tenho uma vocação de campo, eu sou apaixonado pelo campo. E hoje eu moro há 10 anos no campo, né? Ele tinha uma visão de reforma agrária quando ele estabeleceu a Agrovila foi no mandato dele. Ele tinha uma visão de que ali seria estabelecido uma quantidade de famílias com vocação de agricultura, mas se você olhar a visão da Agrovila era uma visão fantástica para o tempo dele, né? Então, assim, é isso aí. Eu venho dessa família com essa visão idealista, né? E eu tenho dentro do meu pensar que nós nascemos uma ideia, né? Seu Florido foi uma ideia fantástica, um legado maravilhoso para Itarantim. Ele amava esse lugar como acima da família, acima. A gente sofreu muito enquanto família por conta desse amor extraordinário que ele tinha por Itarantim. Itarantim era tudo na vida dele, então ele deixou esse legado, né? E hoje, dentro do meu momento hoje, de também idealista, eu também sou idealista, eu sou uma ideia, né, dentro de uma filosofia idealista, o momento hoje, ele precisa também de emancipação, né? Nós vivemos um momento que ele requer emancipação, mas não emancipação de município, mas emancipação da mentalidade política da nossa comunidade. Então, a crise política que nós estamos vivendo, ela requer uma emancipação. Então, a minha missão hoje... Sim. Deixa eu te interromper aqui. Conclua, vá. Só para concluir, eu estou nesse propósito hoje de pré-candidato a vereador, com esse propósito de emancipação da mentalidade, de criar uma nova mentalidade na política de Itarantim.
certo? Baseado no resgate de valores humanos que nós perdemos. Se a gente pensar bem, todas as dificuldades que o mundo inteiro sofre é justamente pela falta de valores humanos, né? Muito bem. Robinho, deixa eu voltar aqui na questão de seu pai, de Florindo Dantas. Você sabe qual é o tamanho, a dimensão do Florindo Dantas? Você consegue mensurar isso, perceber o tamanho do Florindo para nós, para o tarantiense, para as gerações que estão agora, para as que já foram, para as que vão vir? Você consegue perceber isso? Aí eu vou te contar uma história aqui, que eu ouvi quando eu era criança, que eu não sei se é uma, uma invenção ou se de fato aconteceu. Mas eu creio que aconteceu, só para você ter noção da dimensão do seu Florindo para a cidade. Conta a história que certa vez tinha uma professora que estava dando aula de descobrimento do Brasil. E estava conversando e falando e tal. Aí ela levantou a mão e perguntou: quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil? Aí diz a história que um certo aluno de lá gritou: quem descobriu o Brasil foi o Florindo Dantas. Bom, ele talvez tenha até a dimensão do que você está falando, né? Porque se talvez Florindo Dantas vivesse em 1500, talvez teria sido ele, pelo espírito de aventura que ele tinha, poderia ter sido ele ter descoberto o Brasil, né? Mas esse imaginário do nome Florindo Dantas é algo que está nas entranhas das gerações e vai permanecer por muito tempo, muito tempo. Vão se falar de Florindo Dantas, vou ouvir falar de Florindo Dantas. E seu pai foi, de fato, um grande homem para nós, tarantiense, em todas as dimensões que a gente pensar, em todas mesmo. Então, eu viajei com seu pai uma vez. Eu saí de Tarantim e fui até Itabuna com ele. Quem estava dirigindo foi... esqueci o nome dele. Estava dirigindo. Aí a gente foi, ele... Poxa, muitas histórias, falando... Foi muito legal. Foi um aprendizado que eu não esqueço. Aí, não esqueço. A minha viagem de Tarantim a Itabuna com o seu Florindo foi uma coisa muito marcante. Carlinhos, o motorista era Carlinhos. A gente só para a gente fechar aí, para a gente entrar no assunto na pauta mesmo, a gente está preparando um roteiro de um documentário sobre a vida dele, certo? Que é bem interessante, porque a gente não pode deixar morrer a história dele, né? A história, um povo sem história é um povo sem referência. Então, assim, a gente não pode perder essa referência. Aqui, em Tarantim, já tem uma praça, a Câmara passou pela Câmara já, a Praça Florindo Dantas, que é a antiga Praça Castro Alves. Por uma falta de, não sei, por uma falta mesmo do governo atual, da gestão atual, não existe nenhuma placa foi colocada ainda com o nome dele. Mas nunca é tarde, né? Eu acredito que na próxima gestão isso vai ser corrigido. Posso colocar uma placa, um busto dele, porque ele viveu, enquanto em Tarantim, viveu o tempo todo nessa praça, a casa dele sempre foi nessa praça. Então, essa praça realmente tem a cara dele, né? E isso aí a gente vai conseguir, talvez, aí agora, na próxima gestão. Pois é, então vamos entrar na nossa pauta, já que o contexto é política. Me diga aí, assim, qual a sua percepção, o conceito que você carrega de política? O que é política para você?
Política, Manuel, a gente busca sempre política no sentido da natureza da justiça, da natureza do social, da natureza do bem comum, do bem maior, certo? Nós temos, inclusive, uma frase que define bem a nossa plataforma, que é assim: a nossa natureza é a defesa de todas as formas de vida, né? Eu, particularmente, trabalho com as políticas públicas, eu trabalho mais com as políticas públicas voltadas para saneamento básico e meio ambiente. Eu gosto de chamar de saneamento ambiental, né? Então, eu sou muito envolvido nessas políticas. E aberto também para todos os outros tipos de política, para a saúde, para a educação, né? E o conceito de política, inclusive, nós estamos muito distante disso, nós estamos numa crise, porque nós estamos numa crise de valores humanos. Então, dentro do meu conceito de política, ele é baseado no conceito de valores humanos, porque eu acredito que nós, enquanto seres humanos, nós estamos aqui para ser melhor no final da nossa vida, ser melhor do que chegamos, né? Então, a nossa busca, ela deve ser a busca pela sabedoria, né? E dentro dessa busca da sabedoria, a gente não pode se perder do sentimento maior, que é o sentimento do amor, né? É do divino em nós. Então, assim, esse divino em nós, ele faz com que a gente olhe para o próximo, a gente olha para um bem maior. Quando a gente entra na política, a gente tem que perder o eu, a visão de eu, e adotar a visão do nós. Porque a política em si, ela não trata do eu, a política trata do nós. E esses valores de ética, de bondade, de simplicidade, né? De sabedoria, isso a gente perdeu. Quando a gente olha para a política hoje, a gente vê a ausência completa desses valores, né? Da natureza da política mesmo, né? Quando 400 anos antes de Cristo, né? Na época de Platão, de Sócrates, que eles queriam definir política, eles estavam lá buscando o quê? O que é justiça? O que é bom fazer justiça? O que é bom ser injusto? O que o injusto ganha? O que o justo ganha? Então, hoje, eu acredito que a política está muito ligada com a justiça social, com a visão do bem maior. Eu não posso entrar na política pensando em mim, eu tenho que pensar no próximo. Entendeu? Duas coisas que eu queria chamar a atenção rapidamente, antes de ir para outra questão. A primeira é que, quando você está falando bem de política, você não está se resumindo à política partidária, né? Apesar de estar falando também, né? Nós temos uma democracia representativa e que precisa ser mais participativa, independente de ter mandato ou não. Mas, como nós estamos num regime representativo, a representação ela se faz necessária que o candidato tenha essa consciência que você está falando aí, a consciência do coletivo. Sem a consciência do coletivo, a gente acaba descambando para uma política mesquinha, individualista, que só pensa em pequenos grupos. E um dos problemas hoje na nossa percepção política é justamente o capital, o grande vilão é essa ganância por dinheiro, né? O Pepe Mujica, enquanto presidente do Uruguai, ele falou uma coisa muito interessante. Se você quer ganhar dinheiro, não venha para a política. Verdade. Não é o lugar de ganhar dinheiro. Você tem grandes pessoas que têm
grandes ideais, mas não consegue adentrar na política partidária porque o fator do poder econômico sobressai ao poder, nesse caso, poder democrático, poder político, né? E nós temos aí uma questão também dentro da política. Nós temos um sistema que eu acredito que seja realmente o melhor, que é a democracia. Mas, lá atrás, 400 anos, Sócrates já questionava os defeitos da democracia. Essa forma de manipulação da massa, né? A manipulação da mentalidade de um povo através da democracia. Então, é o melhor regime, sim, eu acredito que sim, a melhor forma de governo, mas tem essas nuances, tem esses caminhos aí que pode ser seguidos. Mas o nosso problema hoje não é o regime democrático, nosso problema hoje é falta de consciência e de autonomia na perspectiva do intelectual. Né? Então, por isso que um povo educado, e só que você estava falando nem para uma elite, né? Ele não está muito preocupado com o povo. O Brasil é um país, você sabe, um país rural, um país de uma população de 70%, 80% com um nível de escolaridade. Hoje eu acho que já está até melhor. Mas, mesmo assim, a gente tem problemas muito sérios em termos de cultura, né? Não é também só aprender a ler e escrever. Você falou uma coisa que é bem interessante, a formação humana. Nós viemos de um processo de formação fordista, né, onde só o que levava em consideração é o aprender para o trabalho. Hoje a gente tem uma nova perspectiva de educação que já os gregos tinham, que é a educação integral, né? Assim, a educação, a formação que vai para além do ler e escrever e de fazer as 4 operações que tanto Paulo Freire coloca, que é a educação para a emancipação. Então, fazendo um link aí sobre essa questão política, como é que você analisa o atual cenário político na perspectiva das eleições que estão por vir e essas eleições com um agravante, que é a questão da pandemia, né? Primeiro assim, nós chegamos no fundo do poço de uma crise de valores, né? E ela penetrou, ela vem caminhando para o fundo do poço dentro de um legislativo que perdeu a identidade enquanto legislativo. Porque a função do legislativo, ela é servir, em primeiro lugar, a comunidade. Ela é representante da comunidade. E nós viemos caminhando para o legislativo está a serviço do prefeito, do executivo, né? Ou seja, dentro do nosso atual quadro, vou trazer isso para o nosso atual. Quando o prefeito entra, em 1º de janeiro, até exatamente depois das eleições, a primeira preocupação dele é se ele tem maioria ou não na Câmara. Certo? Esse é um fato que leva ao seguinte: se ele não tiver maioria, ele vai dar um jeito de fazer articulação política, fazer como é que é o fazer, não sei, eu não vou entrar aqui no mérito de como é feito, mas eu sei que a preocupação maior é ele ter maioria. Por que ter maioria? Né? Aí é uma questão fundamental que eu acho. Ele quer ter maioria porque ele pode fazer o que ele quiser. A exemplo de colocar toda a família nos altos cargos da prefeitura. A gente já sabe que isso é nepotismo, certo? Mas isso só é possível se ele estiver confortável na cadeira dele e tendo maioria na Câmara. Isso significa que a Câmara não representa a comunidade. Porque se a Câmara representar a comunidade, independente de partido, independente de ser lado do executivo,
foi eleito pelo lado executivo ou pela oposição, seja qual for o lado, aí eu diria assim, não dá para servir a dois senhores. Ou você serve a comunidade, que é o papel do legislativo, ou ele serve ao executivo. Quando o executivo está trazendo políticas que favorecem a comunidade, aí todos os legislativos têm que apoiar. Mas se vem alguma coisa que não é favorável, a exemplo de um aumento de salário de forma que não foi discutida com a comunidade, está errado. Está errado, ou seja, assim, o papel do legislativo ele está sendo o contrário, ele está servindo a quem? Está servindo ao executivo, aos interesses particulares. A gente estava falando aí sobre a política. Qual é o fundamento da política? A política tem que servir a um bem maior. E o bem maior é a comunidade. Certo? Então, certo. A gente falando agora assim, da atual situação do nosso legislativo. Nosso legislativo chegou ao fundo do poço. Né? E toda a comunidade tem sofrido com isso. O resultado disso, o resultado dessa decadência do legislativo para a comunidade é desastrosa. Se você pegar todo o mandato do último legislativo, você não vê benefícios para a comunidade. Se você pegar o histórico do último legislativo, foi mais discussão de questões particulares dentro de uma Câmara. E isso definitivamente tem que mudar. E essa mudança, ela vem dentro de um momento muito importante, que é uma pandemia. A forma de você, o processo político é diferente, né? Mas, ao mesmo tempo, ele favorece a pessoas que estão bem intencionadas. Hoje a gente vê movimentos aí, não vote, não reeleja, não faça isso, não faça aquilo. Isso favorece a quem quer fazer uma política diferente. Eu fui muito questionado. Quando eu me posicionei, Manuel, quando eu me posicionei como pré-candidato, eu fui muito questionado sobre, mas rapaz, você é um cara de bem, um cara que tem um acesso, um conceito dentro da comunidade, um bom conceito dentro da comunidade, você vai se colocar nesse meio. Isso, para mim, é muito... para mim, não, para toda a comunidade. Isso é decepcionante, porque esse é o retrato do nosso legislativo. Quer dizer, pessoas de bem, lá não é lugar de pessoas de bem. Olha a que ponto nós chegamos. Mas pelo contrário, a minha resposta é o seguinte, é pelo contrário. O momento que nós estamos vivendo, Itarantim precisa de pessoas de bem, das pessoas que têm capacitação para exercer o cargo de legislativo. Tá? Agora, eu também acredito que isso não é um processo simples, porque a comunidade também não está preparada para fazer de imediato assim, essa transição. Isso não é tão simples assim. O processo eleitoral de compra de votos, de voto por favores, né? O voto hoje ele não é pensado no que é melhor para Itarantim. O voto hoje é um instrumento de troca, é um instrumento de pagamento de favores. Eu procurei alguns apoios que a resposta, no primeiro momento, seria assim, eu tenho um compromisso com fulano de tal há vários anos, e eu voto nele há vários anos, e eu não gostaria de mudar isso. Então, a minha pergunta é, esse voto que você está dando em fulano, ele é o melhor voto para Itarantim? Ele é o melhor voto para a comunidade? Porque esse não é momento não é momento particular, não é momento meu,
o meu voto ele não é meu. O meu voto é de Tarantim. Entende? Então, isso também está lá na comunidade, está lá na sociedade. A sociedade tem que entender isso. Isso caberia aí uma campanha, sabe? Uma campanha do poder público, mas aí do TSE, do TRE, para fazer o quê? Para trazer um pouco de consciência do voto. Eu ouço muitas pessoas assim dizer assim, nem votar eu iria votar. Isso significa uma omissão, uma falta assim de... eu vou me omitir, enquanto eu estou me omitindo, eu estou dando lugar a pessoas que não têm capacitação de dirigir um legislativo, de estar no legislativo. Isso, quem sofre o prejuízo disso é o bem maior, é a comunidade, né? Então, hoje, Manuel, o meu apelo é que as pessoas pensem, não precisam pensar como eu, mas pensem que seu voto é um instrumento de transformação. E de uma transformação em um momento que mais de Tarantim precisa. A gente estava aqui contando a história de Tarantim, de uma história bonita, né? E que, ao mesmo tempo, chegou em uma história feia. Porque o momento político que a gente está vivendo é feio. Tanto no legislativo quanto no executivo é um momento para ser esquecido, né? Eu queria comentar uma coisa, que você já está aí no embalo. Esclareça um pouco aí sobre esses papéis do executivo e do legislativo. Então, vamos para o legislativo. Eu acredito... Robinho, estou lembrando uma coisa. Nós já temos 41 minutos de live. E é no máximo 1 hora. Então, a gente precisa ser mais sintético, viu? Como é? Tá legal. Nós já temos 41 minutos. Vamos ser mais objetivos, né? Isso. Tá, beleza. Então, o legislativo hoje, eu acho que a gente tem que sair dessa situação que a gente está e levar o legislativo mais para o controle social. O que é isso? É um legislativo que vai entender as necessidades da comunidade. Eu vou já dar um exemplo aqui. A partir do dia 1º de janeiro, isso é a questão fundamental, é a primeira questão que tem que ser levada, inclusive, assim, o candidato a prefeito, que eu acredito que está bem encaminhada a eleição dele, a gente tem discutido muito essa questão, e ele tem essa visão também, que a partir do dia 1º de janeiro, a questão de saneamento ambiental, ela é fundamental. Ela é a primeira de todas as questões. Por quê? Porque nós vivemos uma pandemia, um momento grave de saúde, mas nós não podemos esquecer que nós temos outras epidemias, a dengue, chikungunya e outras epidemias, que têm origem na falta de esgotamento sanitário, na situação de saneamento básico geral que nós vivemos. Eu vou aqui abrir um parêntese e falar sobre uma cidade de São Paulo, chamada Americana, não sei se vocês já ouviram falar. A Americana conseguiu resolver 95% de saneamento, certo? Ele conseguiu praticamente zerar a questão de epidemias, tipo dengue, chikungunya, etc. Então, assim, para você ver o quanto está relacionado com o saneamento básico, né? Então, assim, qual é o papel da Câmara? Qual é o papel da nova Câmara nessas questões? A nova Câmara, ela tem que se voltar para as necessidades da comunidade e se concentrar em discutir projetos, políticas públicas, né? E ver quem é que vai trazer, assim como a gente tem vários projetos já prontos para levar para a Câmara, esses projetos têm que ser concentrados, né, dentro da Câmara, porque assim, lá é que acontecem as mudanças, é dentro do Legislativo que acontecem as mudanças. Então, essa mudança de visão, ela primeiro precisa acontecer dentro do Legislativo, certo? Então, eu acredito que o papel
é o mais importante, certo? Entendendo que todos os vereadores são funcionários públicos, inclusive o executivo também é funcionário público, tem que prestar conta à comunidade. Por isso, a gente quer trazer essa questão do controle social, né? Fazer com que a Câmara esteja presente em todos os conselhos. Nós temos conselho de educação, nós temos conselho de meio ambiente, conselho de saúde. Em todos os conselhos, a Câmara tem que estar presente, porque ali está representado toda a sociedade civil. E chamar a sociedade civil para dentro da Câmara, porque a Câmara tem que prestar conta à sociedade. Tá certo? Então, esse é um novo pensar da Câmara, mas principalmente com o resgate de valores. Valores de ética, de moral, de conhecimento. E, assim, uma questão que hoje a gente está vivendo, só para dar um exemplo, para elucidar mais um pouco sobre isso, nós estamos vivendo hoje uma situação seguinte. Os profissionais de saúde, eles são hoje, dentro dessa epidemia, os profissionais mais importantes, as pessoas mais importantes da comunidade. Eles estão na frente, eles estão nas trincheiras da guerra. E, vergonhosamente e lamentavelmente, essas pessoas não estão recebendo nem salubridade, nem por insalubridade. Elas têm um tempo aí, que eu não sei exatamente agora, mas um longo tempo sem reajuste. Então, isso chega a ser desumano. Ele está falando aqui de resgate de valores humanos, isso chega a ser desumano. Quando, ao mesmo tempo, se leva um aumento de vereadores, um aumento de prefeito, de vice-prefeito, e a Câmara aprova isso na calada da noite, sem a sociedade participar. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso para o Legislativo, é vergonhoso para o Executivo, e a comunidade fica mais ainda triste, fica mais mergulhada nessa crise que nós estamos vivendo, essa crise de valores, né? Então, só para concluir essa parte do papel do Legislativo, ele é fundamental. Ele é fundamental para essa transformação que nós precisamos. Quando a gente fala disso, a gente também quer despertar a sociedade e dizer assim: acorda, tu que dormes. Dizer, gente, acorda, nós precisamos usar o nosso voto, o nosso instrumento de transformação, pensando em Itarantim. O que é melhor para Itarantim? É votar porque eu devo um favor ou votar em alguém que pode fazer alguma coisa nova? Então, esse é um quadro que a gente precisa repensar. Pensar o novo. Pensar o novo é isso. Trazer uma nova política para dentro do Legislativo e para o Executivo. Eu vou pular um ponto aqui da pauta. Eu queria que você está se colocando como pré-candidato, está falando de valores muito alicerçados, muito fortes, valores humanos, e a gente sabe que não só em Itarantim, mas no Brasil todo, a gente passa por uma descredibilidade, uma falta de credibilidade dos políticos, né? E tudo isso ocorre por inúmeras coisas. Uma delas é, de fato, a falta de ética mesmo dos parlamentares, em todos os níveis. Há até uma inversão desse valor na vida privada e na vida pública. Mas, como a gente fala de vida pública, o sujeito ele precisa ter muito mais cuidado do que ele está fazendo para que esses valores possam servir de exemplo para outros, né? Mas eu queria saber de você, enquanto pré-candidato, qual é o seu diferencial frente a tudo isso que você acabou de falar? Primeiro é a minha formação em termos de valores humanos, né? Eu entendo que hoje eu me encontro com um grau de maturidade
e dentro da minha busca de sabedoria, através da filosofia, da história e do resgate de valores, eu me sinto preparado politicamente e tecnicamente, certo? Para atender essa demanda que, a partir de 1º de janeiro, a comunidade precisa, né? Para trazer, dar uma chacoalhada dentro dessa Câmara. A gente não sabe, eu acredito, Manuel, que vai ser a maior renovação de Câmara da história de Tarantim. É o que a gente ouve na rua, né? Que vai ser a maior renovação de Câmara. Então, a gente espera que dentro da Câmara tenha pessoas que façam esse resgate, primeiro o resgate de valores, de ética, de moral, né? Para a gente construir essa nova forma de pensar. Porque, assim, a Câmara é quem vai ditar para o Executivo qual é a forma de administrar. Porque assim, eu não creio, não cabe, não é mais possível você inchar uma prefeitura com contratados, com a família, com cargos, com salários fora do normal, porque, assim, nós precisamos de todos os recursos do município para atender isso que a gente está falando, primeiramente para o saneamento básico, né? Então, quem vai realmente dar as rédeas, de tal tom, é o legislativo, certo? Então, a gente precisa realmente dessa mudança, dessa renovação da Câmara. Sem isso, aí uma pessoa só, duas pessoas, eles podem até forçar uma mudança, mas isso vai ser menos significativo, você vai ter que lutar, bater contra um sistema que já é construído aí de muito tempo, né? Então, o mais interessante mesmo para a comunidade é essa, né, que haja realmente essa renovação, né? Bom, já encaminhando para o final, não parece, mas já tem 51 minutos. Rapaz, eu pensei que a gente teria mais tempo, porque tem tanta coisa que a gente poderia tá adentrando, né, e comentando, mas eu acho que a gente pode continuar essa conversa em um outro momento, né? Não tem... Claro. A gente remarca, assim, pode ficar tranquilo. De 1º de janeiro, se estiver lá na Câmara, a gente vai começar a falar. Ô, Robinho, qual o seu sonho para Itarantim? O que você sonha para Itarantim? O meu sonho para Itarantim... Aí vai para além do pré-candidato. Eu quero saber o que você sonha, Robinho. Eu sonho em Itarantim com as questões de saneamento básico resolvidas, com uma cidade que tem esgotamento sanitário, com tratamento de esgoto. Eu sonho em Itarantim com uma justiça com aqueles que preservam o meio ambiente. Ou seja, nós temos um projeto de pagamento por serviços ambientais para quem preserva nascentes, para quem tem na sua propriedade nascentes preservadas, conservadas. Então, isso também seja uma forma de incentivar e cada vez mais pessoas vai aumentar essas áreas de preservação. Ou seja, a gente conseguir resolver a questão do saneamento ambiental, isso é um sonho meu. É um sonho meu ver a comunidade com uma outra mentalidade política, certo? E que não tenha mais espaço para aproveitadores. Isso depende muito de uma mudança de mentalidade. É nessa questão que eu digo assim, nós precisamos fazer uma emancipação da mentalidade de Tarantim. Então, assim, o meu sonho é ver a emancipação de consciência da nossa comunidade, para que nós temos aí próximos governantes, próximos legisladores,
realmente preocupados com o bem maior. E aí prevaleça aquilo que eu tenho colocado, que é a defesa de todas as formas de vida, né? Que todas as formas de vida sejam contempladas, sejam vistas como importante dentro desse processo, né? Então, é um Itarantí melhor em todos os sentidos, na saúde, na educação, no meio ambiente, né? Eu tenho um sonho de ver a gente conseguir aplicar realmente uma política de meio ambiente, não uma política punitiva, mas uma política de educação ambiental, uma política de preservação, que eu acredito que é muito mais efetiva, que é muito mais eficaz do que a punitiva, do que a de fábrica de multas, né? Infelizmente, em determinadas situações tem que ser multado, mas não é esse o caminho, não é esse o caminho que a gente sonha, né? Então, a gente sonha com esse Itarantí. E que Itarantí seja realmente uma referência da política, uma referência de resgate de valores, né? E eu acredito que isso não seja um sonho impossível. É um sonho viável, é um sonho que a gente está num caminho. Esse momento que a gente está vivendo, de reflexão, de pandemia, ele nos leva a refletir sobre tudo isso, sobre essa falta de valores, né? Então, Manuel, esse é o meu sonho. Esse é o meu Olha, a ideal. gente que se concretize, principalmente a questão da emancipação política, intelectual. Nós temos aqui participação de Edgar Pessoa, Joselito Rocha, Núbio Oliveira, Marcos Cardoso, Kátia Dantas, Hudson Rocha, todos eles parabenizando você pela sua proposta, seu pensamento, e que o Robson fala que você é um cara preparado, o Núbio fala que você vai fazer a diferença, e é um cara, em todos os comentários aqui, diz que você tem uma preparação muito eficiente. Então, eu queria que você fizesse as suas considerações finais para que a gente possa encerrar no tempo hábil, senão vai cair a live. Então, eu quero finalizar fazendo esse clamor, primeiro agradecendo aí as pessoas que se manifestaram, obrigado pelas palavras, pelas considerações. Eu quero fazer um clamor a toda a comunidade de Tarantino, para repensar a forma de votar, que levar em consideração o bem maior. O bem maior é a comunidade. A gente não pode, antes de votar, antes de usar seu voto, você pense bem e diga para si mesmo: eu vou votar em fulano de tal. Quem vai ganhar? Sou eu, essa pessoa ou é Itarantino? Vote só na pessoa que Itarantino vai ganhar. Porque Itarantino tem perdido muito, né, nos últimos anos, nessas últimas gestões do Legislativo. Então, assim, Itarantino não suporta mais perder. Né? Chegou a um ponto assim, de que nós precisamos fazer Itarantino ganhar. Nosso voto passa a ser significativo a partir do momento que Itarantino ganhar. E nós precisamos de um Itarantino vitorioso, sair desse Tarantino derrotado, desse Tarantino que não acredita mais em políticos. Nós precisamos mudar essa mentalidade. E Tarantino precisa de homens de bem na política. Política não é lugar de pessoas que não tenham uma outra opção na vida. É lugar de gente que busca sabedoria, que tem entendimento, que busca valores, né? Valores como ética, honestidade, sabedoria e, sobretudo, o amor de Deus. Então, aqui eu quero deixar essa mensagem e agradecer a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade, e sabendo que o povo de Tarantino, ele é essencialmente e em grande maioria de povo de Deus, eu vou pedir a Deus que fale com seu povo, que Tarantino precisa mudar, né?
E eu quero também levar essa mensagem para os líderes das igrejas, que têm uma influência muito grande sobre as pessoas, que pense e indique pessoas que realmente façam essa mudança que Itarantim precisa, né? Itarantim não pode mais sofrer o que vem sofrendo, né? Nós precisamos fazer essa mudança agora. Esse é o momento. E desde já eu agradeço ao blog Alerta Itarantim, agradeço a Juju, agradeço a você, Manuel, por essa oportunidade. E a gente cria um outro momento para a gente poder estar falando um pouco mais, porque o tempo correu de uma forma que, quando você falou que já estava no final, eu falei, não é possível, cara. A gente tem tanta coisa para falar e a gente não consegue, né? Verdade. Mas esse eu acho que foi uma grande oportunidade, uma grande oportunidade para que as pessoas conheçam as minhas ideias, né? E os meus sonhos, os meus sonhos são os sonhos dos verdadeiros, das pessoas que amam o Itarantim, né? Então a gente está nessa posição com uma missão, né? E eu acredito nela e eu sei que muita gente está aí assistindo e sabe que a gente precisa fazer essa mudança, né? Então eu quero dizer, por final, mude Itarantim de uma forma também de mentalidade, de consciência, não só mudar os governantes, mas que a gente consiga mesmo realizar essa mudança de mentalidade dos nossos políticos, da nossa comunidade, tá certo? Muito obrigado. O blog Alerta Itarantim agradece a você, a sua equipe aí. Nós agradecemos também a todos os internautas e que a gente espera aí, num momento ou outro, prolongar o diálogo, porque, de fato, a gente vai conversando e as coisas vão desenrolando e o tempo vai passando e a gente não pode também extrapolar um determinado tempo. Então, muito obrigado, meu amigo Robinho Dantas. Abraço. Tamo junto, meu irmão. Obrigadão. Valeu. Desliga. Não, vou sair daí, vou passar na frente. Desliga aqui.